Hoje eu vou bater um papo com Edson Oliveira, ele é da empresa Mese Médico. Edson, tudo bom? Obrigada por ter aceito o convite para vir aqui conversar comigo. Eu vou pedir primeiro para você se apresentar, qual é a sua formação? Tá bem, Malu. Meu nome é Edson Oliveira, eu sou engenheiro e eu fiz um curso de pós-graduação de engenharia clínica no Albert Einstein. E essa é a minha paixão aqui, é de trazer produtos novos para ajudar a saúde das pessoas. Que bom. E hoje a gente vai falar de um produto bem diferente, né? Inovador, eu poderia dizer assim. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre o produto que a Mese Medical tem aqui no Brasil, eu queria que você me contasse o que é o ITB. Muito bem, Malu. O ITB é o índice tornozelo braquial. Ele é o padrão ouro da medicina para a detecção precoce da doença arterial periférica. E a doença arterial periférica, ela está ligada com as doenças cardiovasculares, né? Ela atinge mais de 14% da população mundial. Ela tem consequências muito graves que, por exemplo, ela provoca infarto, AVC, trombose, amputação de membros. Foi feito um estudo no Reino Unido. No Reino Unido, com todos aqueles recursos que ele tem na área de saúde, né? E concluíram que mais de 80% das amputações de membros poderiam ser evitadas, lá no Reino Unido. E o Brasil, infelizmente, ele é um campeão mundial de amputação de membros, né? Então, o índice tornozelo braquial, retornando à sua pergunta, ele é um instrumento muito útil e ajuda a salvar vidas, porque 70%, mais de 70% das pessoas que têm essa doença não têm sintoma nenhum. Então é uma doença silenciosa. Então é muito importante que as pessoas que estão nos assistindo, né, se forem profissionais da saúde, que implementem essa ação junto aos seus pacientes, e os pacientes que estiverem assistindo, que procurem seu médico e peçam para fazer o ITB, que ele ajuda a salvar vidas. Ele é uma combinação de pressão dos membros superiores com os membros inferiores. A pessoa tem que ficar deitada em uma maca, né, num plano, e pelo nosso equipamento, que eu vou contar daqui a pouco, ele é muito rápido, é não invasivo e indolor. Então é uma combinação, o índice, a aferição desse exame é uma combinação das pressões dos membros superiores com as inferiores. Isso mesmo. A pressão dos braços, dos membros superiores, ela é corriqueira, mas você conseguir fazer a medição da pressão arterial nos membros inferiores demanda de muita tecnologia. Hoje em dia você só faz essa medição com auxílio do Doppler. E o profissional tem que ter uma aptidão. Se ele for seguir o protocolo, o paciente tem que ter 15 minutos de repouso antes do exame. E com um profissional com muita experiência, ele vai detectar a pressão de cada um dos membros, vai repetir mais 2 vezes, ele precisa de 3 medições, e vai pegar o menor valor e vai entrar numa fórmula para chegar no resultado do índice tornozelo braquial, no ITB. Esse é o protocolo. Essa medição demora de 30 a 40 minutos quando o profissional é muito experiente. Com o nosso equipamento, esse cálculo é feito em menos de 1 minuto. 1 minuto? Menos de 1 minuto. Então, e de maneira simultânea, ou seja, muito importante, porque quando o profissional está fazendo essa aferição com o Doppler ou com o esfigmomanômetro, ele vai fazer por membro individual. Então, às vezes, a pressão oscila do paciente. Então, você não tem um cálculo muito preciso. O nosso equipamento, as medições são feitas simultaneamente. Então, a possibilidade desse erro é praticamente nula. Então, mas antes da gente chegar nesse equipamento, você está falando de um exame que você tem que agendar para você conseguir ter esse resultado, normalmente, que demora 40 minutos. Então, quer dizer, 1 hora ali entre preparo para você fazer um exame, uma redução para um exame que você faz em 1 minuto. Exatamente. O cálculo dele é em 1 minuto. Entre o tempo que o paciente deita na maca e ele levanta, vamos colocar 2 a 3 minutos. Eu sou Lucas Botos Trindade, cirurgião vascular em Campinas, integrante da equipe VASC Campinas. A gente tem um propósito aqui de conversar a respeito do ITB, do índice tornozelo braquial, do aparelho Mese. É uma tecnologia que a equipe nossa aqui do consultório, foi buscar para trazer uma melhor assistência para o nosso paciente.
É uma tecnologia já antiga, né? Um conceito antigo, mas que veio através de uma tecnologia com o objetivo de otimizar o tempo na medida do ITB e também de uma forma bem precisa. Então, a gente usa o aparelho MESE aqui na nossa clínica, somos a primeira clínica do Brasil particular que está usando o aparelho da MESE, e o nosso objetivo é otimizar junto aos nossos pacientes a medida do índice tornozelo braquial, que na verdade é uma relação entre a pressão sistólica do braço e a pressão sistólica da perna, onde é feita uma relação e essa relação pode proporcionar para a gente alguns valores. E esses valores podem aferir alguma alteração na rede arterial do paciente, seja na rede arterial periférica ou até pode inferir que o paciente tem uma doença arterial e fazer uma investigação para outros sistemas, como o sistema cardiológico e o sistema cerebrovascular. Então, o nosso objetivo diante desse aparelho é a gente trazer o maior número possível de informações num curto intervalo de tempo para o nosso paciente, onde o benefício maior vai ser do nosso paciente, mas também vai otimizar a forma de acompanhamento e de tratamento dos nossos doentes. Eu queria que você contasse um pouquinho, é muito legal essa história, porque o Edson, ele normalmente vai à nossa feira na Alemanha, na Médica, e eu queria que você contasse onde você conheceu esse equipamento, porque esse equipamento não é brasileiro. Conta um pouquinho o histórico da onde você conheceu e da onde vem o equipamento. Eu frequentava a Médica. Frequentava não, frequenta. Frequenta, né? porque agora na pandemia, não está tendo, né? Mas eu frequento a Médica há muitos anos, em Düsseldorf, sempre em novembro, né? E, como eu disse para você, eu adoro essa área, eu gosto de trazer tecnologia, que eu tenho um objetivo profissional, que é trazer essa tecnologia e colocá-la à disposição das pessoas. Porque eu acho que todo mundo tem direito a ter o melhor da medicina para a sua saúde. Se eu tenho um parente, um amigo, que tem um problema, eu vou querer dar o melhor para ele. Eu acho que isso é o objetivo da medicina Tá disponível, legal, né? Que tem que estar disponível. Né? Então, eu frequento a Médica, né? Em Düsseldorf, e tive o prazer de encontrar a MESE, que é uma empresa eslovena, de altíssima tecnologia, muitos jovens engenheiros e médicos que desenvolveram o equipamento. Eu conheci o stand deles por um acaso e fiquei apaixonado pelo equipamento. E esse equipamento ele está salvando vidas no mundo inteiro e vai salvar muitas vidas aqui no Brasil. Vamos lá, vamos falar um pouquinho como funciona esse equipamento. Eu vou pegar ele aqui para mostrar ele direitinho. Conta como que funciona a aferição, como o exame é feito com esse equipamento. E ele é muito leve, né? Muito portátil, é impressionante. Tem muita tecnologia aí, né? Então, dá licença, Malu, olha. Então, esse equipamento aqui, são colocados 3 manguitos, tá vendo? Aqui tem o vermelho, o amarelo e o verde. O vermelho é para o braço direito ou esquerdo. O amarelo para o tornozelo esquerdo e o verde para o tornozelo direito. Então, eu coloco as mangueiras aqui e o paciente fica deitado numa maca e nós colocamos, pode ser por cima da roupa, desde que a roupa não seja muito grossa, porque vai ter que pegar as oscilações arterial dele, né, das artérias, e você coloca um manguito em um dos braços, um em cada tornozelo, pode ser em cima de uma calça fina também, um jeans fino, e nós fazemos, simplesmente apertamos esse botão de start, ele vai inflar os manguitos, tá ok? E vai fazer a coleta das informações oscilométricas dele. Em menos de 1 minuto ele vai pegar esses dados e vai trazer o resultado para a gente com o ITB esquerdo, o ITB direito, frequência cardíaca, pressão sistólica e diastólica, pressão arterial média de cada um dos membros. Esses cálculos são mostrados aqui no próprio aparelho, ou se você tiver um computador que pode ligar aqui através de um cabo USB, você pode imprimir o relatório, o laudo, com a chanchera do profissional. Tá? Então ele é muito leve, muito prático e preciso. Ele tem o problema nosso não é o falso positivo, né? O falso positivo é aquele resultado que o paciente não tem a doença e o aparelho informa. Aí você tem um excesso de zelo. Mas o falso negativo
ele é muito preocupante, porque o paciente pode ter a doença e o resultado sai como se o paciente está normal. No caso do Numese, ele tem um falso negativo em torno de 4%. É um valor muito aceitável, muito interessante. Mas, se você estiver com o equipamento ligado no notebook, esse número cai a 0, porque eu consigo observar a subida do gráfico oscilométrico, e se esse gráfico estiver, por exemplo, com dente de serra, vou falar uma palavra mais comum aí, né? Estiver com muita deformidade, mesmo que o resultado, por qualquer motivo, dê normal, ou seja, com a linha verde aqui, o profissional que estiver fazendo a medição vai recomendar que esse paciente, mesmo com esse resultado, vá para os exames mais complementares. Porque é muito importante frisar, Malu, que esse aparelho, ele informa que você tem o problema, mas não fala onde. Exato, então, você tem que encaminhá-lo para exames mais completos, mais complexos, que são um ecodoppler, por exemplo, né? E um número muito controverso, mas é fácil de se comprovar, que os exames de ecodoppler, que são exames mais caros, mais difíceis, você tem que ter uma fila, um agendamento, demora mais tempo para você ser atendido, mais da metade deles são negativos, ou seja, teoricamente não precisariam ter feito esse exame. Então, com esse aparelho nós podemos estar fazendo uma triagem também desses pacientes para atender com mais rapidez, inclusive, dependendo da gravidade do caso, que eu informei para vocês que mais de 70% das pessoas não têm sintoma nenhum. Então ele é silencioso. E ele no painel, né, ele mostra aqui já por cor também, isso é muito interessante. Sim. Essa cor muda de acordo com o diagnóstico, isso, né? Eu vou mostrar aqui. Fala um pouquinho disso. Você tem aqui um histórico, você consegue armazenar no aparelho até 40 exames, depois ele acaba sobrepondo, tá? Mas para isso está o computador, para poder extrair exato. isso. Aí é a memória do computador. Então você faz os exames, são gravados aqui. Se eu pegar um resultado, e você pode, não sei se a filmagem vai dar para pegar, né? Você tem aqui a cor verde, ou seja, o operador do aparelho, quando o resultado sai, já verifica pela cor dele que está dentro da normalidade. Então é uma segurança também. Tem o ITB esquerdo, o ITB direito, frequência cardíaca, pressão sistólica e diastólica. Aqui em cima você tem, no próprio aparelho, a gravação de 6 segundos dos gráficos oscilométricos por membro, né? Então aqui você consegue também verificar se existe algum tipo de anormalidade, né? E eu tenho também a pressão arterial média de cada um dos membros que foram feitos, né? E também existe a possibilidade aquela da pressão arterial central, não sei se quer que eu fale já, mas vai estar... Vamos falar, lógico. Né? Explica primeiro o que é pressão arterial central, não é todo mundo que sabe. Tá. A pressão arterial central é aquela pressão arterial que está na saída do coração, né? E ela é uma pressão que, para fazer essa medição, hoje, você precisa usar um método invasivo, colocando um catéter. Com o nosso aparelho, naquele mesmo minuto de cálculo, ele já consegue extrair esse resultado. E essa pressão arterial central ela é muito importante para prevenção, porque antes da pressão arterial alterada se manifestar na extremidade dos outros membros, ela se manifesta na saída do seu coração. Então, se o seu coração, se você já consegue detectar problemas arteriais nas extremidades, o seu coração já está sofrendo 10 anos antes. Então, se você detecta esse problema antes, você consegue prevenir com muito mais possibilidade de sucesso. E temos também, isso é a pressão arterial central, e temos também a velocidade de onda de fluxo, que é a velocidade do teu fluxo sanguíneo. Quando a gente tem pega uma mangueira, que eu dei o exemplo para vocês, uma mangueira de jardim, e se você aperta essa mangueira, a velocidade do fluxo de água aumenta. Da mesma maneira, o fluxo sanguíneo, quando nós temos uma diminuição do calibre das nossas artérias, seja ela por uma obstrução, por placas de gordura, ou seja por uma aterosclerose, endurecimento, ela não tem muita flexibilidade, o que vai acontecer? A velocidade desse fluxo vai aumentar. O padrão é de 10, 12 metros por segundo. Esse padrão é a velocidade que o sangue corre nas veias. Nas veias, exatamente. Tá.
para cada metro por segundo que essa velocidade aumenta, o risco de morte do paciente aumenta em 14%. Então, também é um indicador muito interessante para a prevenção de doenças e tratamento precoce das pessoas. Eu fico imaginando, né, quão mágico seria se todo hospital que tem pronto atendimento tivesse um equipamento desse, porque você consegue diagnosticar e tomar decisões do tratamento muito mais rápido no caso de uma suspeita de infarto ou uma pessoa que você está suspeitando que tem trombose. É fantástico, 1 minuto é muito rápido, né? Muito rápido. Você deu uma sugestão muito interessante nos prontos atendimentos, por exemplo, também até nas ambulâncias, no SAMU, né? Se você disponibiliza um aparelho desse, você já chega com essa informação para o médico. O ITB calculado, frequência cardíaca, a pressão, e se ele tem um tipo de alteração na velocidade do fluxo sanguíneo dele. Então, são informações que vão agilizar o atendimento e dar mais precisão e mais qualidade e mais segurança para o paciente. Um resultado muito importante. Uma outra coisa também que seria interessante a gente mencionar, se todo centro cirúrgico você pudesse disponibilizar um aparelho desse. Porque antes do paciente fazer uma cirurgia eletiva, claro, você poderia fazer o ITB dele e verificar se ele tem um problema arterial. Sempre lembrando que mais de 70% dos casos de doença arterial periférica são assintomáticos. Então, se você faz esse teste no paciente antes da cirurgia, você vai reduzir muito o risco desse paciente ficar na mesa de operação, né? Então, você pode imaginar também um outro caso de fazer uma cirurgia vascular, que um paciente tiver um problema de circulação. Então, você faz o ITB antes da cirurgia e depois que a cirurgia foi terminada, você repete o exame para ver se o procedimento cirúrgico teve um resultado satisfatório. Então, são coisas que a gente pode estar implementando. São coisas que ajudam muito, né, no processo, no atendimento ao paciente. Eu queria que você contasse um pouquinho, Edson, sobre a campanha que vocês fizeram em Santos. Eu sei que vocês fizeram um projeto lá, uma campanha chamada Artérias Saudáveis, que é um propósito do que você falou, né, levar a tecnologia para ajudar as pessoas a entender como a saúde delas estão. E eu sei que você tem dados bem interessantes. Conta como foi essa ideia, foi em parceria com a Santa Casa de Santos e quais foram os resultados? Nós fizemos um contato com a Santa Casa de Santos e o Corpo Vascular da Santa Casa abraçou a ideia, que é uma campanha Artérias Saudáveis, que a gente quer levar, inclusive, para o Brasil, para criar uma forma de ajudar a salvar a vida das pessoas e ter um histórico disso, da saúde dela, como é que anda, né? E o caso da Santa Casa, ele foi sensacional, porque nós conseguimos um número extraordinário de atendimentos. Nós atendemos mais de 1.000 pessoas em 4 dias. Foi a maior campanha arterial do mundo, que é feita na Europa, nos Estados Unidos pela MESE, né? E nosso número de pessoas foi muito gigante, foi gigante. Então, nós atendemos mais de 1.000 pessoas, tivemos o relatório de todas, temos os números que são assustadores, na verdade, porque nós tivemos, de uma análise de 983 casos, 74 deram casos gravíssimos, as pessoas tiveram que ser encaminhadas para a emergência. 74 de 1.000. Outro número também que a gente extraiu durante o procedimento, a gente identificou que as mulheres, 36,9% das mulheres que compareceram nessa campanha tinham problemas de hipertensão. Então, são números que... E não sabiam? E não sabiam. Ou sabiam? Não sabiam. Não, a maioria não sabia. A maioria não sabia. Então, quer dizer, era uma bomba relógio, né? Estava ali esperando dar o tique para ter um problema. Exatamente. Então, tem esse aspecto que você alerta, né? Esses casos. E a gente só ficou, vamos dizer assim, com uma expectativa de não ter conseguido atender mais pessoas. Porque muito mais de 1.000 voltaram porque nós não tínhamos estrutura para fazer esse atendimento, né? Que era muita gente, a gente acabou até afetando o dia a dia do hospital. A gente conversou com o pessoal da Santa Casa e eles acharam prudente
não estender a campanha em outros horários, porque estava afetando que tinha que deslocar profissionais para questões do Covid. Nós temos que tomar muitas precauções, como higienização dos manguitos a cada medição, nós temos que fazer higienização da maca, né, troca de luvas dos profissionais e por aí vai. Eu imagino, né, como esses dados são muito sensíveis e como podem ajudar a saúde pública, porque se você consegue fazer um estudo daquela região, quais são os tipos de doenças que podem ou não acontecer naquela região, você consegue se prevenir e se organizar, né, para esses atendimentos. Então, quando você fala que 34% das mulheres daquela região já sofrem de pressão arterial, você sabe o que você tem que prevenir e o que você vai ter que remediar depois. Para a saúde pública é importante ter esses dados, né? Sim, essas informações nós temos por faixa etária, né? E ela é fundamental para a gente poder ter um direcionamento de ações, né? E já focando no assunto de prevenção, o caso do Covid. O caso do Covid, ele é um mistério. Como é que as pessoas... Quais seriam as consequências que as pessoas vão ter quem teve Covid? Né, os números oficiais hoje dão que quase 20 milhões de pessoas foram contaminadas. Né? A gente sabe também que existe uma subnotificação e esse número, no mínimo, é o dobro, ou seja, mais de 40 milhões de pessoas tiveram o problema do Covid, né? E quais seriam as consequências dessa doença? Então, tem gente que tem problema de esquecimento, a outra pessoa fica muito cansada, falar que o fôlego tá com dificuldade de respirar. Então, as consequências são variadas. Mas uma coisa é consenso na medicina, que o Covid é uma doença vascular, não é uma doença respiratória. Então, mais um motivo para que as pessoas tenham muito cuidado e façam uma verificação na sua situação arterial. E a gente consegue fazer esse tipo de análise com o índice tornozelo braquial, o ITB. E com o nosso equipamento ele é muito rápido, muito preciso e a gente consegue atingir um número impressionante de pessoas. Veja, a gente foram 4 ou 5, não me recordo agora exatamente, aparelhos na Santa Casa, nessa campanha. Nós atendemos mais de 1.000 pessoas. Em 4 dias. E olha, o horário era das 10 às 4 da tarde. 10 da manhã, bem reduzido. Então você imagina a capacidade de um aparelho desse levar, por exemplo, para uma secretaria de saúde, para uma campanha numa Santa Casa, em um hospital. Você imagina a capacidade que a gente tem de atendimento disso. Não, eu estou impressionada, assim, é muito legal quando a gente consegue ver equipamentos revolucionários e que têm resultados tão surpreendentes num curto espaço de tempo, né? E aí é mais legal quando a gente consegue ver que a empresa tem como filosofia levar tecnologia e informação para quem precisa. Queria te agradecer e queria aproveitar para lembrar todo mundo que está assistindo a gente que a Mezi Medical tem um perfil aqui na nossa plataforma do Medical Conecta, então vocês podem ir lá, vocês podem entrar no site deles para ver as informações da empresa, entrar em contato pelo WhatsApp ou marcar agendar com eles uma reunião online, mas também tem a equipe de vendas que vai visitar e demonstrar o produto, sim, né, Edson? Então, sim, a Mezi Medical está disponível para levar até você, profissional da saúde, que quer conhecer o produto ou instituição da saúde, para vocês conversarem, tá bom? Aproveitem e muito obrigada. Obrigada, Edson. Obrigado.